Olá! Estamos aqui para mais um encontro com a Lúcia Coelho. Todas as terças-feiras, às 13 horas, nós temos esse encontro marcado. E hoje eu vou passar para você 5 dicas de alimentos que aumentam a sensação de bem-estar. Falar de bem-estar, eu acredito que é algo que interessa a todos nós, não é verdade? Para quem não me conhece, eu sou a Lúcia Coelho. E esse canal aqui, ele foi criado para que a gente possa se encontrar, trocar experiências e criar uma comunidade de pessoas que acreditam que é possível, sim, a gente envelhecer sem adoecer. Pelo contrário, que é possível a gente rejuvenescer, conquistar o peso que quer, ter uma vida saudável. E por isso que nós estamos aqui sempre trazendo temas relacionados, né, a este assunto. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita, antes de eu entrar no tema, já vai aqui, se inscreve. É só você clicar nesse quadradinho vermelho que tem aqui, inscrição. Você não paga nada para se inscrever, mas você ajuda o canal a crescer e a gente chegar a mais pessoas levando essa mensagem. É muito importante também para o crescimento do canal que você curta, que você compartilhe e que você também comente aqui os nossos vídeos. Quando a gente fala de bem-estar, nós estamos falando de algo que acontece no nosso corpo, mas que para dar essa sensação de bem-estar, o nosso corpo precisa estar preparado. Falar de bem-estar e falar, né, de como que o nosso corpo pode conquistar essa sensação de bem-estar, nós vamos estar falando de um hormônio que com certeza você já ouviu falar, que é o hormônio que a gente chama da felicidade. Você sabia que o nosso corpo produz o hormônio da felicidade? E o nome desse hormônio se chama serotonina. O que é a serotonina? Qual será, então, a importância desse hormônio, né, para o nosso bem-estar? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, né? Então, olhem só, a serotonina, ela é um hormônio responsável por momentos de alegria, né, na nossa vida, mas para que o nosso corpo produza esse hormônio, nós precisamos dar condições para a produção do hormônio. Quer dizer, nós temos uma responsabilidade de cuidar bem do nosso corpo, de oferecer essa matéria-prima para que esse hormônio possa existir em quantidade na nossa corrente sanguínea, tá? E é exatamente por isso que hoje nós vamos falar, né, de o que vai ajudar nessa produção dessa serotonina, né, desse hormônio da felicidade, com o funcionamento adequado do nosso corpo. A serotonina, ela regula, né, o nosso humor, o nosso sono, a nossa apetite, ela regula a temperatura do nosso corpo e a sensibilidade das funções cognitivas. Olha, a gente viu agora a importância desse hormônio para o nosso corpo e o tanto quanto ele é importante para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, por isso que é considerado o hormônio da felicidade. Mas para que, o que a gente pode fazer para não atrapalhar a produção desse hormônio e, pelo contrário, o que a gente pode fazer para não só não atrapalhar, mas para também aumentar a concentração da serotonina na nossa corrente sanguínea. Então, quais são os cuidados que a gente precisa ter? Então, gente, o primeiro cuidado é o cuidado com uma alimentação equilibrada. Olha só um dos pilares do método 10-10, né? Onde a gente conversa bastante sobre essa alimentação equilibrada. A gente precisa também, né, ter o cuidado de ter a prática regular de exercícios físicos, que a gente conversa também isso dentro do método. Se você já chega no método e você não está pronto ainda para já começar a atividade física, você sabe que vai chegar um momento que o seu corpo, quando ele está pronto, ele está preparado, ele mesmo vai vamos te dar energia para essa atividade física, né? E depois que você começa e que você cria o hábito, aí você não consegue mais separar, tá certo? Então, a atividade física também ajuda no aumento da concentração dessa serotonina na nossa corrente sanguínea, tá? E um intestino saudável. Por isso que está também fazendo parte de um dos pilares do nosso método,
a gente ter esse cuidado de manter esse intestino saudável, tá? E o que a gente precisa evitar para não atrapalhar a concentração de serotonina no nosso organismo? Evitar uma alimentação pobre em triptofano. Então, nós vamos entender agora a função do triptofano para a produção da serotonina, tá certo? E não é por um acaso que em todas as nossas aulas, todos os nossos encontros, eu estou falando para que a gente evite o consumo exagerado de alimentos inflamatórios, né? Eu acho que é quase que impossível vocês não escutarem de mim eu pedindo para que você, se você está aqui para construir uma vida mais saudável, você não pode criar o hábito, né, de oferecer com tanta frequência para o seu corpo esses alimentos inflamatórios. Aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para quem ainda não assistiu, 2 vídeos onde eu me refiro a esses alimentos inflamatórios, para que você tire um tempinho, vai lá e assiste esses vídeos para que você realmente entenda, né, a importância de reconhecer esses alimentos inflamatórios para que ele não faça parte da sua rotina alimentar, tá certo? E vamos hoje, como a minha proposta hoje para você, te deixar aqui 5 dicas de alimentos que vão aumentar essa sensação de bem-estar, né? Que, ou seja, 5 alimentos que vão favorecer a produção da serotonina. Então, vamos conversar hoje com mais profundidade sobre o poder, né, da alimentação, né, no aumento da concentração da serotonina, que é esse hormônio da felicidade, na nossa corrente sanguínea, tá certo? Então, nós já entendemos que é importante que a gente tenha uma alimentação equilibrada, e nessa alimentação equilibrada não pode faltar o quê? O triptofano. E também, quer dizer, a gente precisa consumir, né, o triptofano. E não só o triptofano, porque esse é assim, nosso corpo, toda hora, para que haja essa produção de hormônio, para que o corpo funcione adequadamente, existem muitas reações bioquímicas. E nessas reações bioquímicas, não só eu preciso consumir o triptofano, mas eu preciso também do magnésio, da vitamina B6 e da vitamina 3, tá? Então, eu já falei que, assim, a gente precisa que o intestino também esteja saudável para poder absorver essas vitaminas e esses nutrientes, né? E a gente também não pode só pensar assim, eu estou consumindo triptofano, mas se não tiver o magnésio, a vitamina 6 e a vitamina B3, também eu não vou produzir a serotonina. Então, gente, não quero que vocês pensem que eu estou falando grego, tá? Eu estou falando português, de uma forma mais simples possível. Eu quero que você entenda essa mensagem, porque o objetivo aqui é que você não deixe faltar esse hormônio da felicidade, do prazer, do bem-estar na sua corrente sanguínea, tá certo? Então, esse nome, triptofano, você nem precisa decorar, você só precisa entender o que ele é. Ele é um aminoácido essencial que é encontrado em alguns alimentos. Então, o que acontece? O nosso corpo, ele precisa, a gente sempre fala de proteína, né? Eu preciso consumir os macronutrientes. Em um dos nossos encontros, aqui toda semana, a gente está aqui conversando, eu sempre falo que uma alimentação equilibrada precisa ter os macronutrientes e os micronutrientes, né? E um dos macronutrientes se chama proteína. Mas essa proteína, ela é formada de aminoácidos. Por isso que existem proteínas completas, que tem todos os aminoácidos, e existem proteínas que não têm todos os aminoácidos. Mas também o nosso corpo ele tem capacidade de produzir alguns aminoácidos. E quando a gente fala assim, aminoácidos essenciais, são aqueles que só são produzidos na nossa corrente sanguínea se a gente consumir o alimento. Então, realmente, a gente precisa estar muito antenada para os alimentos que têm esse aminoácido chamado triptofano.
tá? Que faz parte de um grupo de alimentos que tem proteína. Se vocês não entenderem essa mensagem que eu estou passando aqui agora, não se preocupe, porque quinta-feira é o dia de tirar dúvida, tá? Vocês podem mandar pergunta, a gente aprofunda mais esse assunto, tá? Porque, assim, eu não quero que vocês fiquem achando agora eu vou ter que entender esses nomes todos, não. Vocês têm que entender dos alimentos que não podem faltar na nossa alimentação se a gente quer ter bem-estar. E esses alimentos, um deles é a proteína, mas a proteína, ela vem através de quê? De aminoácidos. E o triptofano é um aminoácido que a gente precisa consumir. Se a gente não consumir, a gente vai ter uma alimentação desequilibrada, a nossa alimentação não vai estar equilibrada e vai estar pobre no triptofano. Então, uma alimentação pobre em triptofano e pobre em vitamina C, ou vitamina B6 e vitamina B3, e pobre em magnésio, também não vai produzir o triptofano. Gente, é uma química, é uma sabedoria tão grande que tem o nosso corpo, porque a serotonina, esse mesmo triptofano que vai fazer o nosso corpo produzir a serotonina, também é o mesmo que vai fazer o nosso corpo produzir a melatonina. Mas tem pessoas que pensam assim, eu estou com deficiência, estou com pouca melatonina no meu corpo, por isso que eu não estou dormindo bem, e acha que vai resolver o problema tomando hormônio. Não é por aí, gente. A gente resolve o problema comendo os alimentos que o nosso corpo precisa e fazendo com que o nosso intestino absorva. Por isso que a saúde intestinal é tão importante, porque às vezes você pode até dizer, mas eu estou comendo. Mas o meu intestino funciona bem só porque eu vou para o banheiro todos os dias. Fazer o número 2 todos os dias não é o único fator de avaliação que seu intestino está saudável. Nós precisamos de mais aulas sobre o intestino para você realmente identificar se seu intestino está saudável, para estar absorvendo o que você está consumindo, tá certo? Por isso que eu fico falando tanto, muitas vezes, no assunto que você acha assim, mas você fala tanto sobre isso, mas enquanto a gente não colocar na prática esse saber, a gente não vai conseguir ter a saúde que o nosso corpo, né, tanto precisa, né, para que a gente faça esse corpo funcionar 100%, tá certo? Então, o nosso encontro de hoje não é para falar sobre os 5 alimentos, que hoje a dica que eu vou dar é de apenas 5 alimentos, mas se vocês entenderem esses 5 alimentos, vocês vão descobrir vários outros alimentos que também vão ajudar nessa produção, tá? Do triptofano. Então, o alimento número 1 que eu gostaria muito que fizesse parte da sua rotina alimentar, chama-se biomassa de banana verde. Todos nós, né, muitas vezes escutamos falar, a banana é muito saudável, né? A banana traz muito benefício para o nosso corpo. E mas a banana madura comendo em excesso, ela também é um saudável que aumenta muito o nosso índice glicêmico. Então, se você consome a banana verde mesmo, do jeito que vocês estão vendo aqui na fotografia, tá? Vocês vão consumir em que forma? Transformando essa banana verde numa biomassa de banana verde, que vai ter o triptofano e vai ter o magnésio e vai ter a vitamina B6. Olha como ela é quase completa para a produção da serotonina, né? E o fato dela ser uma biomassa, ela tem uma fibra que bloqueia, né, a absorção de glicose. Então, assim, a gente baixa o índice glicêmico. Então, enquanto que quando você come muita banana madura, tem esse lado saudável, que também tem o triptofano, que tem a magnésio, que tem a vitamina 6, mas também corre o risco de aumentar muito o índice glicêmico e vai fazer uma grande produção de insulina e vai virar um alimento não tão saudável, porque fica a alta produção da insulina pode dar um processo inflamatório também para o seu corpo. Entenderam?
E se você come a biomassa da banana verde, você está dando todos os benefícios que a banana traz e ainda vai ter mais um benefício de cuidar da sua flora intestinal, de fazer o seu intestino ficar cada dia mais saudável, vai trabalhar nesse microbioma, né, do nosso intestino. Então, são muitas e muitas vantagens, gente. E se você coloca isso como rotina, você sempre ter congelado no seu congelador a biomassa da banana verde, entra em várias receitas culinárias, tá? E no final, quem ficar comigo aqui até o final desse vídeo vai ver aqui quais são as receitas que eu já tenho para passar para vocês, que vai te ajudar no consumo dessa biomassa de banana verde, tá certo? Então, o alimento número 1 já foi passado para vocês. O alimento número 2, vocês precisam também colocar na rotina diária de vocês o consumo de folhas verdes e verdes escuras. Por quê, Lúcia? Porque a folha, além dela ter rica em vitamina, que precisa das vitaminas do complexo B, né? A vitamina 6, a vitamina B3, para que o triptofano possa ter o seu metabolismo ser transformado lá e ajudar na produção do hormônio da serotonina, a gente não precisa da vitamina, e já pensou essa vitamina junto com fibra, que a folha verde com bastante fibra, que vem também trabalhar no nosso intestino saudável para melhorar a absorção, o microbiota. E por que tudo isso, Lúcia? Porque 90% da serotonina é produzida no nosso intestino. Então, tá aí o porquê, né, da gente precisar ter um intestino saudável para poder ter bem-estar, para poder ter esse hormônio da felicidade. Então, não adianta só me preocupar em comer triptofano, eu preciso ter um cuidado, se eu posso conciliar o alimento que vem ajudar na produção do triptofano com um intestino saudável, o bem-estar vem com mais facilidade. Então, suco verde, sempre colocar folha na sua alimentação, folhas verdes, e aí o Ora Pronobis, quem mora aqui no Brasil, gente, é uma facilidade muito grande, em qualquer lugar que você plantar, dá. Aqui também eu vou deixar algumas receitas já com essa folha de Ora Pronobis, e a forma de preparar é tão variável, tanta qualidade que você faz de alimentos com Ora Pronobis, como você faz com a biomassa de banana verde. Então, que faça parte da sua rotina, você ter na sua casa sempre para o consumo a biomassa de banana verde e a folhinha lá do Ora Pronobis, porque além de ter proteína, ela tem triptofano, ela tem a vitamina do complexo B, tá? E vai ter um intestino também muito mais saudável quando você coloca as folhas verdes, tá? Um outro alimento que te ajuda muito na produção dessa serotonina, desse hormônio da felicidade, é o grão de bico, porque ele tem o aminoácido do triptofano, tá? Tem o magnésio. Então, eu te falei que não precisa só ter o triptofano, tem que ter também magnésio, tem que ter vitamina B6, vitamina B3, e o grão de bico já vem com essa riqueza desse aminoácido do triptofano e já vem também com magnésio, além de ter fibra e ajudar demais na saciedade. Então, assim, você quer emagrecer, coma algo que te deixa nutrido por mais tempo. Dá essa sensação de saciedade, fibra, dá saúde para o intestino, tá? Então, tem muita receita gostosa com grão de bico, tá? Você só precisa saber preparar. E aqui no canal a gente te ensina também essas receitas e te ensina também a preparar esses alimentos saudáveis, tá? E o pó do cacau. Gente, é muito comum a gente escutar falar assim: eu tô ansiosa, então eu vou comer um chocolate que me dá aquela sensação imediata de bem-estar, não é verdade? Quem é que não gosta de um bom chocolate? Mas o chocolate, ele tem sim o cacau,
que ajuda nessa produção do bem-estar, que vai ajudar na produção da serotonina, mas o chocolate com leite e açúcar vai interferir na sua saúde intestinal, na sua saúde do seu intestino, e com isso você não vai ter esse bem-estar com saúde, porque não vai, vamos dizer assim, deixar o seu intestino capacitado para absorver bem o triptofano. Ele dá um prazer imediato, mas ele não é duradouro. Pelo contrário, ele pode trazer muito mais consequências, como dificuldade da perda de peso, aumento da gordura. Aí, o que você, então, qual é a solução? Gente, tem receitas maravilhosas com pó do cacau. Então, aprenda a comer ou chocolate amargo, ou fazer receitas super gostosas, super saudáveis com o pó do cacau, tá certo? Então, vamos entender bem o que é esse pó do cacau, tá? Então, o pó do cacau, ele também ele tem esse neurotransmissor, vamos dizer assim, é algo que não vem prejudicar a nossa saúde, só vem ajudar a gente ter esse alimento completo que aumenta a nossa sensação de bem-estar, tá? E vamos à última dica, né? Eu já estou no quarto alimento, vamos para o quinto alimento, que é você também adquirir o hábito de consumir sementes. Semente de chia, semente de gergelim, semente de linhaça, porque são excelentes fontes de vitamina do complexo B, né, como a tiamina, né, a niacina, que é a vitamina B3, tá? Contém proteínas vegetais de alta qualidade, tá certo? E nessas proteínas vem o aminoácido triptofano, e são excelentes fontes de fibra alimentar que vai ajudar na saúde intestinal. Olha que tanta riqueza a gente tem a ter esse hábito de consumir semente. Então, por exemplo, a chia. Os meus alunos, os participantes dos desafios, das maratonas do curso, todos sabem, olha para mim, já pensa em chia, né? Aí, semente de linhaça, semente de girassol, semente de gergelim, e tem receitas fantásticas, e é só a gente colocar na nossa rotina, gente. Eu sei que às vezes no início é difícil, eu tenho alunos que ligam para mim e falam assim, Lúcia, sempre que eu for comer uma fruta, eu preciso da semente. Eu falei, se essa fruta tiver um alto índice glicêmico, deixa, já vai criando o hábito de deixar sempre uma semente hidratada na sua geladeira. Vai deixando ali hidratada, porque ela é hidratada, você bate no liquidificador com uma fruta, você coloca ali por cima de uma salada e ela passa a ser gostosa. E aí você vai fazer um bolo, né? Você vai usar para baixar o índice glicêmico daquele bolo que você vai fazer, mesmo que seja com açúcar saudável no bolo. Então, você tendo a biomassa de banana verde, você vai ver várias receitas que a gente já vai compartilhar aqui com vocês hoje, e que sempre tem ou a biomassa de banana verde, ou tem uma chia, tem alguma fibra. Para quê? Para saúde intestinal, para produzir serotonina, para dar essa sensação de bem-estar. Então, são os aliados, gente. Muitas vezes a gente fala assim, eu ando tão agitada, como é que as pessoas falam muito? Eu não emagreço porque eu sou muito ansiosa. E eu fico pensando, como será que está o intestino? Como será que está a produção de serotonina? Como será que está a alimentação equilibrada, né? Então, assim, vem a depressão, vem a falta de sono, vem tanta coisa que a pessoa reclama. Não, a gente sabe que a gente precisa de um sono reparador para poder ser saudável, mas você não está dormindo bem, muitas vezes porque está faltando a serotonina, que não está tendo serotonina, então não está produzindo a melatonina. Aí você vai no médico, aí você quer uma solução imediata e você quer tomar serotonina, hormônio, quer tomar a melatonina, mas, gente, muitas vezes tomar o hormônio prejudica muito mais, porque você vai mexer mais uma vez com o seu microbioma, e aí é uma outra aula que eu tenho que dar para vocês. Acredite no poder do corpo de vocês, mas esse corpo, para ter esse poder, ele precisa ter o nutriente.
E aí é por isso que nós estamos aqui hoje falando sobre esses 5 nutrientes. Eu espero que vocês tenham entendido esses 5 nutrientes. E agora eu vou deixar aqui também para vocês, na descrição desse vídeo, as receitas que já estão aqui no canal do YouTube. Vai estar aqui o link para cada receita dessa. Como preparar a biomassa de banana verde, como preparar o bolo de coco com a biomassa de banana verde, os bolinhos de arroz integral com ora pronobis, patê com ora pronobis, salada de grão de bico, farofa de grão de bico, salgadinho de grão de bico, sorvete de banana com chocolate, calda de chocolate, arroz com couve-flor e gergelim. Esse arroz você pode fazer com gergelim, você pode fazer com linhaça, você pode fazer com a chia. Então, tudo isso vai estar aqui na descrição desse vídeo, para que vocês continuem aqui estudando, fazendo as suas receitas gostosas, compartilhando. Comentem aqui comigo, aqui nos comentários aqui do vídeo, qual foi a receita que você fez, qual foi a receita que você mais gostou, como que você está melhorando o seu bem-estar, essa sensação de bem-estar, como é que você está colocando na sua rotina esses 5 nutrientes, esses 5 alimentos que eu citei agora para vocês. A gente começa de um por um, até que a gente chega nos 5, até que a gente vai aumentando o nosso leque, a gente vai entendendo. Quando a gente fala do prato saudável, como foi a semana passada que nós conversamos sobre o prato saudável, por que é tão importante colocar as leguminosas no nosso prato? Porque, com certeza, por trás do grão de bico, não é só o grão de bico, as leguminosas, de um modo geral, tipo feijão, tipo a ervilha, tudo isso também tem um triptofano, tá? Tem fibra, mas tudo isso eu não posso também deixar que tem que ter água, né? Então, eu estou sempre falando da água, de evitar alimentos inflamatórios. Então, tem os links todos aqui na descrição desse canal. Espero que vocês tenham gostado do tema dessa semana. Quinta-feira eu vou estar aqui de volta para aprofundar esse tema. E tudo que eu quero é que você acredite que é possível, sim, chegar nos 62 anos, como eu estou chegando esse ano, com energia, com disposição, com bem-estar, e que a gente possa levar isso para as pessoas que a gente ama. Então, compartilhe esse vídeo. Se gostou do conteúdo, já vem aqui, já clica aqui na curtida, comenta, e vamos realmente acreditar num mundo mais saudável, que sim, é possível, mas a gente precisa fazer a nossa parte, tá? Então, parabéns para quem ficou até o final do vídeo. Beijo no coração e até quinta-feira.